Se você chegou aqui, provavelmente você testou positivo e ainda bem que não foi para o coronavírus, foi para ter que declarar o seu imposto de renda. E quem sabe pelaquela primeira opção de ter investido alguma coisa ou em FIIs ou em fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Então se você tem aí alguma dúvida como declarar esses investimentos, quem é isento, quanto você vai precisar pagar ou não imposto de renda, já marca a presença aí no like e vem comigo. Ô Neymar, mas eu vi gente falando que quando você investe, você tem que pagar imposto de renda. Tem isso também? Regra geral, quando você compra algum ativo financeiro na Bolsa de Valores, você não vai precisar pagar imposto de renda. Agora existem 3 casos, pelo menos para o nosso vídeo aqui, em que você, quando vender, observe bem esse fato gerador, quando você vender determinado ativo, você vai precisar pagar imposto de renda. O primeiro deles é quando você vende e compra, ou melhor, compra e vende ações dentro do mesmo dia. É o famoso day trade. Então se você comprou uma ação de manhã, vendeu ela de tarde, dentro do mesmo dia, você vai precisar pagar imposto de renda. A segunda situação em que você vai precisar pagar imposto de renda quando vender algum ativo financeiro é quando você vender ações, mesmo sem ser dentro do mesmo dia, mas que seja num valor acima de 20 mil reais. Então repare isso. Dentro do mesmo mês, se você fizer venda de ações acima de 20 mil reais, você vai ter que pagar imposto de renda. Isso geralmente acontece você gerando uma DAF, que é um documento de arrecadação, até o final do mês subsequente. Então você preenche lá no site da Receita Federal uma DAF dizendo, ó, dentro desse mês eu vendi 30 mil reais de ações, então vou ter que pagar imposto de renda sobre isso. Calcula lá a alíquota, ok. Então, primeiro, vendeu ações, dentro do mesmo dia não tem negociação, vai ter que pagar imposto de renda. Vendeu ações dentro do mesmo mês em um valor acima de 20 mil reais, vai também ter que pagar imposto de renda. Quando é que você vai vender ações e vai ser isento? Quando você vender que não seja dentro do mesmo dia e que não seja no valor até 20 mil reais. Então se você vendeu ali R$1.000 de ações dentro de um mês, isso é totalmente isento de imposto de renda. Vendeu 10 mil reais de ações dentro do mesmo mês, isso também é isento de imposto de renda. Até 20 mil reais você não paga nada para vender ações dentro do mesmo mês, capite? E a terceira situação em que você vai precisar pagar imposto de renda se tratando dos seus investimentos é se você vender alguma cota de fundo imobiliário. Diferentemente de ações que tem aquele teto de 20 mil reais, fundos imobiliários, independente do valor, se você vendeu com lucro, você vai precisar pagar imposto de renda que incide sobre esse lucro. Comprou um fundo imobiliário ali por 100 reais, vendeu por 300, vai pagar imposto de renda em cima desses 200 de lucro. Funciona assim, qualquer venda com lucro de fundo imobiliário, você vai precisar pagar imposto de renda. Para quem investe pensando no longo prazo, quase sempre a gente compra sem pensar tanto em vender, então a gente não se preocupa tanto em pagar imposto de renda, porque a gente compra para juntar patrimônio. Então, se a gente não vende, teoricamente a gente não vai precisar pagar imposto de renda. Ô Neymar, eu só invisto em renda fixa. É tudo retido na fonte, né? Exatamente, renda fixa é bem tranquilo. Ou o investimento é isento de imposto de renda, feito as LCIs, LCAs, alguns outros tipos de investimento, ou esse imposto de renda já é retido na fonte. Quando você vai receber o resgate, os juros desse investimento, ele já desconta o imposto de renda, você não se preocupa com nada, que é o caso do Tesouro Direto, alguns CDBs e outras aplicações. O que você vai precisar colocar no imposto de renda é a posição que você tinha no dia 31/12. Então, digamos que você tem lá IPCA 45, você está investindo isso desde 2019, então no dia 31/12 você vai precisar colocar quanto você tinha investido, somente isso. E é muito mais tranquilo porque as próprias corretoras já botam um informativo de rendimento lá para você dizendo, ó, você tinha tanto no dia 31/12, é super tranquilo. Então se você fez algum desses 3 tipos de movimento aí de venda, ou comprou e vendeu ações dentro do mesmo dia, o famoso day trade, ou vendeu ações acima de 20 mil dentro do mesmo mês, ou vendeu alguma cota de fundo imobiliário, você deveria ter pago até o mês subsequente da venda o imposto de renda ali na DAF e na Receita Federal. Caso não, quando você informar isso, ele vai dizer, ó, tá precisando pagar tanto de imposto referente à venda de tal coisa. Então você vai ter que regularizar essa situação, ele faz a correção de juros e multas já automático para você. Então, só recapitulando toda a preparação que você tem que ter para fazer sua declaração aqui, primeiro lembrar que declarar é diferente de pagar imposto, então vá sem medo, declare seus investimentos, porque isso vai ser importante para manter o histórico
do seu patrimônio junto à Receita Federal. Segundo, confere aí se você não tem nenhuma daquelas três situações de day trade, de venda acima de 20 mil de ações ou venda de fundo imobiliário, para você não ser pego de surpresa quando for precisar declarar o imposto de renda agora, já ter pago tudo isso, ok? Terceiro é você observar sua caixa de e-mail ou nos correios se você recebeu o informe de rendimento dos investimentos que você tem. Vai facilitar bastante quando você for declarar, porque já vai ter todas as informações. Caso você não tenha recebido, então você vai ter que partir para o quarto passo, que é fazer o levantamento lá na corretora mesmo, através das notas de corretagem de todas as ações que você comprou e vendeu até sua posição final ali no dia 31/12. E você também vai ter que levantar o que você recebeu tanto de proventos dos fundos imobiliários, de dividendos das empresas e de juros sobre capital próprio que você tenha eventualmente recebido, por soma tudinho, que lá também você vai informar isso, ok?